Oi, meu nome é Bruna Puchalski e eu sou cartomante. E a Lisa Leão, ela trouxe para mim uma pergunta bastante interessante lá no canal, que é a seguinte: em um grupo de estudo, uma consulente perguntou se estava grávida. Saíram as cartas urso, ratos, pássaros. Prontamente eu e alguns membros respondemos que não, mas ela fez o teste e deu positivo, fez exame e positivou também. Nesse caso, os ratos viriam com a energia de fertilidade, o urso como mãe, porque o feedback foi positivo, com uma carta tão negativa na central. Seria um sim, mas um alerta de gravidez de risco? Então, é um monte de coisa. Então, olha só, primeiro de tudo, precisa se atentar única e exclusivamente à pergunta. Poderia ser uma gravidez de risco? Eu já coloco aí uma outra coisa. Eu não posso entrar muito em detalhes, porque daí, no caso, seria uma especulação, né? Uma elucubração de alguma coisa que não se tem prova. Mas seria muito importante avaliar o estado de espírito, o estado de ânimo dela no momento em que ela fez a tiragem, né? Porque o que acontece? É muito importante você se atentar a isso, prestar atenção, porque gravidez é um negócio que vai mudar a sua vida para sempre. E tem que ver se ela estava querendo demais ser mãe e não iria aceitar um não como resposta, ou se ela não queria ser mãe em hipótese alguma. Porque nesse ponto de vista que você falou, os ratos indicariam uma gravidez de risco. Se a pergunta fosse como será a minha gravidez e saísse um rato, teria que se atentar à questão do estresse, do nervosismo, das possibilidades de haver um parto prematuro, tudo isso. Mas nesse caso a pergunta foi apenas estou grávida. Eu também olharia a resposta e diria que não está. Segundo ponto que deve ser levado em consideração. Assim como o emocional dela pode alterar uma tiragem, né? Porque ali nós temos duas cartas que indicam um nervosismo muito grande, inclusive até uma raiva por conta do urso, sabe? Então, teria também que avaliar se o exame deu positivo mesmo, né? Eu sei que às vezes você pode falar, não, ela postou print, ela tirou foto, ela comprovou. Gente, uma coisa, quando vocês estão aprendendo, é muito importante vocês levarem em consideração. As pessoas mentem. As pessoas mentem. Por quê? Não sabemos o porquê que as pessoas mentem. As pessoas têm suas próprias razões. Mas já aconteceu algumas vezes comigo da pessoa mentir o resultado e depois eu descobri que aquilo que tinha falado nas cartas deu certo e ela mentiu porque tinha dado certo e ela não queria que eu ficasse feliz que saiu certo nas cartas, ela não queria dar o braço a torcer. Assim como também, dependendo da situação, não tô falando que é o caso dessa moça, mas é sempre bom levar em consideração que algumas pessoas, elas mentem o resultado. Então, nós temos essas duas possibilidades, o resultado não ser esse, ou realmente ela ter feito a tiragem sob uma forte emoção e isso ter mostrado o estado emocional dela na tiragem, ao invés dela ter uma resposta. Nesse caso, quando acontece uma alteração emocional na tiragem, você deve guardar o seu baralho e não tirar. Tirar um outro dia. Por isso que é tão difícil a gente conseguir tirar sobre amor pra gente mesmo, né? Sobre questões assim de saúde. Por isso que eu também não tiro sobre gravidez, por se tratar de uma situação de saúde, por se tratar até mesmo de um, entre aspas, diagnóstico de saúde, eu não tiro, né? Porque é tão mais fácil você ir lá na farmácia pagar R$ 10 no exame, pronto, acabou o estresse, né? E agora você pode até se questionar, pensando assim, então o baralho ele não prevê gravidez. Gente, o baralho ele prevê muita coisa, mas existem coisas, primeiro, que o baralho responde como sim, não, talvez. Tem coisas que não responde porque não é para você saber,
Não cabe a você saber. Tem situações também que dependem do livre-arbítrio da pessoa, e por isso que eu falo que com o baralho, e o que eu costumo ler é uma janela de fertilidade. Então, por exemplo, às vezes sai lá uma conjunção muito específica de criança, cegonha, cegonha e cavaleiro, sol, muito próximo da carta de saúde, né? Muito próximo de casas de saúde, muito próximo de uma torre, muito próximo da mulher. Então, assim, na parte futura, pelo menos, a gente fala, olha, tem uma janela de fertilidade. Aí, às vezes, a pessoa pode falar, olha, mas eu sou laqueada, meu marido é vasectomizado. Primeiro, né? Acontece às vezes, vem lá um bebê Highlander, né, que ultrapassa essas barreiras, mas também existem outros meios de você ter um filho, né? Pode ser às vezes uma adoção, pode ser às vezes até já saiu na jogada até um cachorrinho entrando para a família e sendo tratado como filho. Então nós vemos essa questão de janela de fertilidade, né? Sendo que quando esta janela está aberta, se a consulente quiser se aproveitar dessa janela, ela pega e suspende todos os métodos contraceptivos e faz o possível ali para cuidar da saúde para que tenha uma gestação de sucesso. Caso contrário, se ela não quiser, ela reforça os cuidados contraceptivos para evitar que essa janela faça um efeito, ok? Então é assim que eu costumo ver. Até porque em questões de saúde a gente consegue ver, como será o desenvolvimento desse tratamento que eu tô fazendo? A gente vê o andamento disso. Como será o exame que eu vou fazer? Enfim, essas coisas assim a gente consegue ver. A gente consegue ver questão de tônus vital. A gente consegue ver, por exemplo, a tendência às vezes sim da pessoa acabar ficando doente, mas não é uma questão de diagnóstico, até porque você deve ir ao médico. Você deve buscar um acompanhamento médico. E a questão de gravidez é uma coisa tão simples de resolver. Você vai lá na farmácia, faz xixi num palitinho, paga R$ 10, pronto, acabou o estresse, acabou o sofrimento, né? Então, se você for ver um exame de gravidez, tá o preço de uma Coca-Cola no mercado, né? Então eu acho mais fácil fazer mesmo, né? Porque, ó, que nem nesse caso, nesse exemplo, acredito eu que as emoções dela estavam muito intensas e provavelmente eu sei, porque eu já fui tentante, quando a gente tá tentando engravidar ou quando a gente tem um medo muito grande de gravidez, a gente fica tirando sem parar. E quanto mais você tira a carta sobre o mesmo assunto, a primeira jogada é a resposta, as outras só vão reforçando ou dando, digamos assim, elas vão expandindo a leitura. Então teriam que ser todas associadas à primeira leitura feita, tá? Então é isso, eu espero ter respondido sua pergunta.